pessoal? A nossa mensagem de hoje é a mensagem número 61, cujo título é Perdão, Remédio Santo, baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, onde Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Emmanuel comenta: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então vejam, nessa mensagem que fala sobre o perdão, vocês veem que na conclusão do comentário, Emmanuel termina exatamente dizendo que Jesus sustentou em si a luz. Sustentou em si a luz como? Perdoando os ofensores, ou seja, não se misturando, vamos dizer assim, no sentido de não se rebaixando espiritualmente, no sentido da vibração espiritual, para se conectar com esse nível mais baixo que eles estavam manifestando. Como ele tinha a mente iluminada, lúcida, clara, né, ele compreendia perfeitamente por que aqueles seres não entendiam as suas palavras, por que aqueles seres o condenaram à crucificação. Ele sabia que isso era fruto de uma ignorância, né, porque eles não conseguiam olhar para ele e reconhecer nele o Messias que estava inclusive anunciado por todos os profetas que antecederam Jesus no Antigo Testamento entre os judeus. E Jesus estava na Judéia. Jesus foi crucificado na Judéia, né? Ou seja, Jesus foi anunciado por diversos profetas, né, ao longo de muitos anos, de centenas de anos, de séculos, né? E na hora em que ele está ali na frente dos seus, vamos dizer assim, conterrâneos, né, companheiros de judeus também, eles não reconhecem o Messias. Mas por que eles não reconhecem? Por causa da ignorância. Eles não compreendiam o discurso de amor e de perdão e de tolerância que Jesus fazia. Por quê? Porque ao longo do tempo eles foram fazendo interpretações cada vez mais rígidas daquilo que os profetas antigos haviam ensinado, desde Moisés, né? Moisés tira o povo judeu do Egito, leva para a chamada Terra Prometida, né? Que depois é invadida pelos romanos. Nessa época de Jesus, os romanos é que governam lá e dominam politicamente e militarmente a região, né? E os judeus, fazendo uma interpretação distorcida ao seu modo das escrituras antigas, entendiam que o Messias seria um revolucionário que viria libertá-los dos romanos. E quando viram que Jesus tinha um discurso totalmente voltado para a transformação interior, né, que falava de libertação, sim, conhecereis a verdade vos libertará, mas falava de um ponto de vista de libertação das imperfeições, de libertação dos vícios, né, de libertação
próprio karma negativo que cada um gerou para si, né? Ele deu um caminho que ele chamou de caminho da verdade e da vida, justamente por isso, né? Porque ele nos libertava de todas as obscuridades mentais, emocionais que nós acumulamos ao longo dos séculos. E essa mensagem continua válida até hoje. Mas seus conterrâneos não entenderam. Então, ele conseguiu olhar para aquelas pessoas que o estavam condenando, que o tinham achincalhado, que tinham chicoteado, que tinham cuspido na cara dele, que tinham colocado uma coroa de espinhos que sangrou, né, provocou o sangramento na cabeça dele. Ele olhou para todas essas pessoas e entendeu perfeitamente o processo, como elas construíam a sua própria incompreensão, né? Como elas próprias sustentavam a sua própria incompreensão. E por compreender isso, ele fez o quê? Ele se sustentou na luz do amor, né? Perdoando, como a gente já falou aqui, né? O perdão originalmente lá nos evangelhos em grego, a palavra grega significa desligar, né? Ele não se conectou com aquilo, né? Jesus dominava perfeitamente essa ciência das conexões vibratórias, então ele não se conectava, ele tinha lucidez, ele não ia se conectar com aspectos negativos, carregados e pesados, né? Ele dizia, o meu jugo é leve e suave, e ele se manteve leve e suave, inclusive na hora do último suspiro, até a hora do último suspiro, né? Ele em momento nenhum saiu desse paradigma, né, que ele mesmo pregava e exemplificava, né, de serenidade, de estabilidade, de tranquilidade, de compaixão, né? Ele se compadeceu dos seus agressores, né? Perdoai-vos, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem, ou seja, eles não sabem que estão gerando ainda mais negatividades, né, somando-se àquelas que eles já trazem de um passado longínquo de vidas anteriores, né? Eles estão piorando o seu karma, né? São sofredores que estão semeando ainda mais sofrimento, né, para si mesmos. Então, ele teve essa visão. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante. Quando Emmanuel dá esse título, Perdão, Remédio Santo, ele é um remédio justamente porque ele nos libera de nos conectarmos com nossos ofensores, com nossos agressores, de entrarmos na vibração que eles estão dirigindo para nós, né? Isso quando existe ofensa real, porque muitas vezes a gente está suscetível também, né? A gente está num dia ruim, ou não acordou bem, ou acordou, levantou com o pé esquerdo, e qualquer coisinha a gente se sente já atingido, né? Tem isso também. Mas mesmo quando a gente é efetivamente ofendido ou agredido, em qualquer circunstância, o Evangelho nos recomenda o perdão como esse remédio que nos permite sustentar a luz. É por isso que eu enfatizei esse finalzinho aqui, eu achei muito significativo, né? O perdão é uma forma de nós sustentarmos a luz, de nós não deixarmos que entre na nossa mente ressentimento, mágoa, né, aborrecimento, chateação, todas essas coisas, queixa, reclamação, né, todas essas coisas que nos colocam para baixo, literalmente para baixo, né? A doutrina espírita nos ensina que realmente são vibrações inferiores, todas essas coisas que eu enumerei aqui, mágoa, ressentimento, etc. São vibrações pesadas, então elas realmente nos puxam para baixo, né? Elas nos prendem mais ao nosso passado, do qual nós estamos querendo libertar, do que e fecham as portas para esse futuro de perfeição e luz que nós estamos buscando conquistar, né? Então vejam que no começo da mensagem Emmanuel faz a comparação, porque nós ainda temos uma visão muito material da vida, né? Então ele, para que a gente entenda a importância do perdão, ele faz essa comparação com problemas físicos, porque os problemas físicos a gente entende perfeitamente na hora que fala, né? Então quando ele diz assim, nós tomamos calmantes para a dor e sedativos para a ansiedade, né? Ou seja, em qualquer tipo de limitação física, ele diz que nós procuramos reabilitar as funções do nosso órgão lesado, mas não temos a mesma preocupação com a mente. A gente lesiona a nossa própria mente o tempo inteiro quando deixa que essas negatividades nos atinjam, seja ela qual for, às vezes até assistindo televisão, né, vendo notícias horríveis, e a gente começa a ficar com raiva das pessoas, que estão sendo ali, né, ou que mataram, ou que estupraram, ou que promoveram corrupção, né, ou que não tomaram conta direito da barragem e deixaram o negócio estourar e matar 310 pessoas, né? É uma tragédia, mas o que a mensagem está nos trazendo? Que a gente
deve ter sempre uma visão compassiva, tanto em relação a vítimas quanto a algozes. Embora nesse caso aí, se a gente for analisar, todo mundo acaba sendo vítima, né? Por que vítima? Porque aqueles que foram agentes de uma tragédia desse tamanho, eles estão na mesma situação desses algozes de Jesus, que Jesus diz: perdoai-os porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo, né? Eles não têm noção do peso que isso vai representar, de responsabilidades espirituais que eles vão ter que resgatar, né? Uma pessoa que se responsabiliza, ou uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Porque parece que foi um grupo de pessoas, né? Que se responsabiliza por dar um laudo falso numa barragem de minério que depois mata 310 pessoas, e matar 310 pessoas não é nada diante da repercussão que isso tem em torno de crianças que ficaram órfãos, de mulheres que ficaram viúvas, de famílias que ficaram sem sustento, de produtores rurais que ficaram sem poder produzir, né, e ter o seu próprio sustento, e vender e ter o seu próprio sustento, do meio ambiente, que dizem que 300, 400 anos para que isso venha a ter uma recuperação mínima, né? Então, é um dano tão grande, né, que a pessoa, perante as leis espirituais, ela já é responsável. A lei divina não tem como, já está responsabilizada. Só que a lei divina, ela tem o seu tempo, né? E a gente olhando, quando olha as coisas, fala: mas nossa, olha aí, estão curtindo o dinheiro que ganharam, estão não sei o quê. Ou seja, a gente tem uma visão muito superficial, e ao se deixar arrastar por uma visão superficial, a gente esquece de usar esse remédio santo que Emmanuel está falando aqui, né? Por quê? Porque nós começamos a desenvolver um rancor mesmo em relação a essas pessoas, né? A gente quase que tem aquele desejo assim, né, que eles passem por algum sofrimento. Eles vão passar por conta da lei de causa e efeito, mas nós não temos que desejar isso. Esse é o ponto, né? Esse é um grande desafio. Por isso que essa mensagem de hoje, ela coloca assim talvez aquele que seja o maior desafio para nós, que é conseguir perdoar até aqueles que a gente olha e num primeiro momento parecem imperdoáveis, né? Porque a gente não consegue compreender como que pode chegar a fazer coisas, né, desse nível ou desse jeito, né? Mas a doutrina, ela é muito categórica nisso, né? Ela diz: não tem exceção, né? Não tem limite para o perdão, né? Perdão, compaixão, amor são qualidades que são chamadas pelos próprios espíritos, né, pelos instrutores espirituais, de qualidades incomensuráveis. Elas não têm limite. O perdão não tem limite. Quando Pedro chega para Jesus e pergunta: mestre, quantas vezes devemos perdoar? Devemos perdoar 7 vezes 7, né, que dá 49. Ele já estava achando isso um número assim tão grande, né? Porque às vezes tem isso, né? A pessoa é perdoada, a pessoa é acolhida, e depois vai e reincide no erro, e reincide no erro, e reincide no erro, e reincide de novo, né? Então Pedro queria saber qual é o limite para isso, né? E Jesus, figuradamente, ele diz, né? Não, eu te digo que deves perdoar 70 vezes 7, né? Que daria 490, mas isso é simbólico, né? Porque aqui, quando a gente vê Jesus atuando durante aqueles seus breves 33 anos de vida na Terra, a gente vê que não teve limite para o perdão que ele concedeu a todos, inclusive não só a esses que o crucificaram, mas a Judas, que o traiu, né? Para ele, inclusive, aquilo não era uma traição, né? Aquilo era... ele até disse para Judas assim: vai e faz o que você tem que fazer para que se cumpram as palavras das Escrituras. Ou seja, Judas ia ser o motivo de escândalo, né? Que Jesus diz assim: é necessário que o escândalo venha, né? Mas ai daquele que se tornar instrumento dele, né? Ou seja, muitas vezes a justiça divina aproveita as nossas próprias imperfeições, nossas próprias ações negativas, para punir pessoas ou espíritos que muitas vezes trazem grandes débitos de encarnações passadas. Então ninguém, por exemplo, é assassinado por acaso. Ninguém se acidenta num acidente de avião por acaso. E ninguém é engolido por uma enxurrada de lama como aquela lá de Brumadinho por acaso. Ali havia um karma, e aquelas pessoas se reuniram ali naquela situação e passaram por aquilo porque eram espíritos que tinham um karma
a cumprir, vamos dizer assim, né? A queimar, né? Mas Jesus fala, ai daquele por quem o escândalo venha. Por quê? Porque não é necessário que, por exemplo, alguém um espírito, né, um ser assassinou o outro, aí em encarnação posterior, aquele outro que foi assassinado vai assassinar o outro, e aí isso vira um círculo vicioso sem fim, né? E uma vez eu não sei se já falei para vocês, eu lendo o Ramatiz, ele falando sobre isso, ele disse assim, as pessoas quando interpretam a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito dessa forma, estão interpretando de uma forma muito limitada, porque se fosse assim, né, Deus precisaria do mal para fazer a sua justiça se cumprir, né? Então ele diz assim, não é preciso isso, porque, por exemplo, muitos torturadores que torturaram assim, centenas de pessoas, né, em encarnações passadas, hoje renascem com uma doença que vai mantê-los no hospital, sendo aberto pelos médicos o tempo inteiro, anestesias que não pegam e coisas desse tipo, sendo que aquelas pessoas que estão provocando, vamos dizer, a dor nele, não estão fazendo por mal, estão fazendo para tentar salvá-lo, mas muitas vezes pelo seu próprio karma, né? Ele até falava também da cadeira de dentista, né? Ele diz, há muitos torturadores que padecem na cadeira do dentista, nasce, sei lá, com um problema dentário muito grave, e a gente sabe o que significa uma dor de dente aguda, né? Então, isso assim, são alguns exemplos apenas para que a gente entenda que quando Jesus diz que o escândalo é necessário, ele quer dizer o seguinte, o sofrimento ainda vai ser necessário por muito tempo, enquanto houver espíritos sobre a face do planeta que precisem expiar, que precisem pagar por erros do passado, que tenham débitos trazidos do passado. Mas não é necessário que nós, ou que qualquer ser humano, seja agente disso. A própria justiça divina se encarrega de fazer com que cada um cumpra com o seu karma de forma natural e sem que nenhum outro precise se complicar diante da justiça divina por conta desse cumprimento, vamos dizer assim, do karma.